Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Bom dia, povo de Deus, a todos os nossos ouvintes que acompanham o nosso grande projeto Santo do Dia. Vamos dando continuidade com mais um santo da nossa história, da história da igreja. Hoje, 1º de setembro. Bom dia com o Santo do Dia. Iniciemos este nosso momento com a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O santo do dia de hoje, do dia 1º de setembro, é Santo Egídio Abade, padroeiro das pessoas portadoras de deficiência, dos mendigos e protetor contra convulsões de febre, contra o medo e contra a loucura. Egídio era grego, nasceu em Atenas por volta do ano 650. Filho de família cristã, rico e nobre, sentiu-se chamado à vida de eremita depois que seus pais faleceram. Seu objetivo passou a ser o de viver na pobreza e dedicar-se totalmente a Deus. Por isso distribuiu todos os seus bens entre os pobres e os doentes e passou a viver afastado da cidade, em grutas e cavernas, dedicando-se à oração, aos jejuns e sacrifício. Em vida ele recebeu os dons da sabedoria, da cura, dos milagres. Um grande exemplo para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. Exemplo de dedicação à oração, ao jejum e aos sacrifícios. Primeiro milagre de Santo Egídio. Certa vez, andando pela cidade, Egídio encontrou um mendigo na porta de uma igreja. O tal mendigo estava gravemente doente e quase sem roupas. Egídio teve grande compaixão do pobre, por isso cobriu-o com seu próprio manto. No mesmo instante, o homem que já estava agonizando levantou-se, percebendo que estava completamente curado. Curas como esta se repetiram algumas vezes. Por causa deste fato, Santo Egídio é considerado o protetor dos pobres e mendigos. E por isso, Egídio passou a ser considerado santo pela população. Por causa disso, porém, ele perdeu a privacidade e a tranquilidade. Então ele decidiu partir para uma terra onde não fosse conhecido. Tempestade acalmada, sabe-se que em 683, Egídio foi para a França. A tradição diz que uma tremenda tempestade caiu sobre o navio em que ele viajava. A tempestade estava tão forte que todos tinham perdido a esperança de sobreviver. Então, Santo Egídio, em oração, elevou suas mãos aos céus. As ondas então acalmaram-se e tudo terminou em paz. Vida nova na França. Na França, Santo Egídio passou a viver numa caverna que ficava numa floresta perto de Nimes. A entrada dessa caverna era escondida por um grande espinheiro. Egídio viveu ali na pobreza, alimentando-se de raízes, de ervas e do leite de uma corça que se acostumou com ele. Muitos diziam
que o animal tinha sido enviado por Deus. A providência o levava ao rei certa vez. O rei dos visigodos caçava perto da caverna de Santo Egídio. E aconteceu que um dos seus súditos tentou flechar a coça, amiga de Santo Egídio, que se escondera atrás do espinheiro. Egídio foi tentar proteger o animal e acabou levando uma flechada na perna, que lhe causou um ferimento grave. Quando compreendeu o que tinha acontecido, o rei quis desculpar-se de toda maneira. Por isso passou a visitar Santo Egídio, levando seus médicos até que o santo ficasse completamente curado. Santo Egídio ficou com uma deficiência na perna. Por isso passou a ser invocado como padroeiro dos deficientes. Morte. Santo Egídio faleceu no dia 1º de setembro do ano 720. Logo após sua morte, o povo fez de sua sepultura um ponto de peregrinação. O seu culto tornou-se vigoroso e estendeu-se por todo o mundo cristão. Santo Egídio teve sua festa confirmada pela Igreja, que o colocou na lista dos 14 santos auxiliadores do povo, sendo invocado contra a convulsão de febre, contra o medo e contra a loucura. A exemplo de Santo Egídio, possamos também nós ser acolhedores dos pobres na oração e também com a nossa vida cotidiana. Oração de Santo Egídio. Deus Todo-Poderoso e bom, de quem tudo provém, infundi em nós a vossa graça para que, a exemplo de Santo Egídio, saibamos amar nossos irmãos de coração aberto e generoso. Nós vos louvamos e vos agradecemos, Senhor nosso. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos dê um excelente dia com a proteção divina. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A resposta, você santo. Eu digo sim, Senhor, você santo. Esta é minha